Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a mais um novo episódio do nosso podcast. Vocês sabem que nós somos aqui uma comunidade criativa focada em arte, criatividade e empreendedorismo. Aqui a gente chama profissionais de diversas áreas criativas para conversar sobre o processo criativo, o bloqueio e desbloqueio criativo e muito mais. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre livros, a nossa grande paixão, fazendo aí uma parceria com o nosso projeto do Ma Book Club. Para quem já sabe, o Ma Book Club é o nosso clube do livro. Nós temos mais de 200 vídeos aí no YouTube com resenhas de livros, além das leituras comentadas gratuitas no YouTube para vocês de segunda a sexta-feira. Então, eu chamo com muito prazer a Sandra Acosta para a gente conversar um pouquinho sobre esse maravilhoso mundo dos livros. Bem-vinda, Sandra. Olá, Marcela, ouvintes, é um prazer estar aqui com você e vocês, conversando sobre um dos meus assuntos favoritos, que são os livros. Maravilha. E para a gente introduzir, então, Sandra, como é que a leitura, como é que os livros assim entraram na sua vida? Bom, eu considero a leitura algo que veio desde a minha primeira infância. A minha mãe, ela tinha o hábito de ler para mim, para o meu irmão. Inclusive, eu até trouxe o livro, que é um livro que ela sempre lia, que era Ah, esse daqui. legal. Um livro Aham, que é da Disney, chamado Uma História por Dia. E era isso, né? A cada noite ela lia um pequeno texto para a gente relacionado ao universo da Disney, e isso já foi criando ali um espaço de encantamento. Então, a aham, minha mãe foi realmente a que abriu essas portas para mim. E eu acho que o segundo ponto também interessante é que eu estudei numa escola, né, de primeiro grau na época, né, ensino aham. fundamental, que tinha uma biblioteca. E na Legal. época, Marcela, eu era amiga da bibliotecária, então eu tinha essa relação muito próxima de ir bastante lá, ela me fazer indicações de livros, e eu tinha um certo espírito competitivo, eu queria preencher fichas da Ah, biblioteca. Então, estar próximo de livros também me instigou a querer lê-los, então isso foi algo que eu sempre fiz, né? Então, desde criança. Teve, aham. claro, né, uma certa interrupção quando eu entrei na fase adulta ali, por conta de eu fui fazer mestrado, e aí tinha que ler coisas mais técnicas, depois do trabalho, mas eu resgatei isso depois, né? Então, acho que em alguns momentos mais próximos, em outros momentos mais distantes. E com relação à escrita, eu às vezes considerava que a escrita era algo muito recente, porque as minhas primeiras oficinas formais de escrita, elas aconteceram há 5 anos, 6 anos, foi um pouco antes da pandemia. E Aham. aí comecei a fazer como um hobby. Mas, resgatando depois, eu percebi que eu sempre escrevi, porque quando eu era criança, de novo, eu escrevia Aham. cartas. Então, existia uma seção das revistinhas da Mônica, chamava No Plá da Amizade. E lá tinham crianças que, né, colocavam seus endereços, era uma coisa meio Aham. engraçada hoje em dia, mas elas colocavam os endereços e queriam fazer amizade. E eu mandava carta para essas crianças. Mas o meu principal motivador era escrever para crianças em outros países. Então, Aham. eu tive amiguinhas, né? Na Grécia, na Estônia, em Ai, que Portugal. legal. Então, eram vários países e isso era muito divertido. Então, escrever cartas foi o meu primeiro passo ali para poder falar sobre o meu dia a dia, quem eu era, o que eu gostava. Então, eu posso dizer que foi por meio da carta, o meu início na escrita. Você viu que você remontou, né, a sua infância quando você lembrou, né? E como é que é importante esse primeiro contato, né, nem que seja lúdico, né? O livro aí do Mickey, por exemplo, e a Aham. influência dos pais. Uma curiosidade, a sua família lê bastante ou não? Não, não lê. É. Na verdade, minha mãe, eu fico instigando ela para ler mais. Ela teve uma época Aham, que lia mais, até estou pegando no pé para ela ler.
Meu pai lê ainda menos, mas ele escreveu um livro Ah, de legal. memória sobre uma viagem que ele fez, né, com a minha mãe. Então, enfim, é engraçado isso. Da família, eu sou a que mais lê. Não, eu perguntei isso porque aqui é a mesma coisa. Eu Ah, sou é? uma motivadora e meu pai, minha mãe, minha irmã também não leem livro, assim, é muito pouco, né? E eu dou de aniversário, dou um livro, fico incentivando, eu falei, ó, tô criando a sua biblioteca aqui, né? Vamos ler. Até que chega, assim, os absurdos, assim, teve um livro muito interessante que eu comprei, que até saiu o filme recentemente foi a história da Gucci. Ah, tá. Uhum. E minha irmã é estilista, então eu falei, vou comprar, ela vai gostar, a história da Gucci, né? Vai mostrar um pouquinho da história e tal. E aí comprei para ela o livro ficou lá, encalhado, e eu falei assim, quer saber? Vou ler essa história da Gucci aqui. Só que não sei se você viu o filme, né? Tem a ascensão, né? Tem a questão familiar das intrigas dos irmãos, e depois a mulher contrata um cara para assassinar o dono da Gucci, e aí fica uma questão policial com um homicídio. Então, assim, não é puramente a história de uma empresa. E eu li e eu falei com ela. Daniela, olha isso aqui, a história. Nossa, eu nem sabia que tinha assassinato, que tinha não sei o que, que tinha não sei o que. Ela, não, então calma aí, então deixa eu ler. Então eu começava a ler os livros e contava, aí eu instigava para a pessoa ler, mas eu tinha que fazer todo esse trabalho antes, era um pouquinho mais complicado, mas eu te entendo, eu te entendo. Nós somos as que tem, né, essas estantes aqui repletas. Com certeza. Pois é. Às vezes a gente vira até a chata do livro, né? Porque aí É, quanto é evento, a gente só dá livro de presente. A pessoa fala, ai meu Deus, lá vem. é verdade. Chega, né, Natal e todo mundo, ai, não sei o que dá. Falei, para mim pode dar livro, é tranquilo, é fácil, viu? Resolve, tá tudo certo, tudo ótimo. Mas uma pergunta: se você fosse um livro, qual livro você seria? Qual livro, de repente, você queria, tipo, mergulhar e viver naquela história? Poxa, essa pergunta é meio. Eu fiquei pensando, né, a Aham, respeito dela. E eu cheguei à conclusão de que acho que seria um livro de crônicas, porque é um livro que fala do cotidiano e você tentar aham, olhar o cotidiano de uma forma mais poética, né? De você tentar achar ali alguma coisa que te surpreenda, né? Então, eu acho que os livros de crônica têm esse elemento de surpresa, de poesia, mas claro, a partir do banal, do cotidiano. Então, eu acho que eu me encaixo bastante nessa, né, com filosofia de vida, tentar sempre, não de uma maneira muito, né, aquela coisa boba, mas de sempre olhar o lado positivo das coisas, o lado bonito, e de ter essa motivação, né, a partir dos dias. Então, eu pensei no livro de crônicas, e que nada é legal. mais brasileiro também, né? Que é um livro É, de essência brasileira. é engraçado porque as crônicas, né, elas trazem um olhar inovador por algo que é tão corriqueiro, né? Sim. E isso Aham. nos ajuda a olhar o nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente fala assim, é tão banal, é a mesma coisa todo dia, né? O trabalho, não sei o quê, não sei o quê, você fica naquele mundo e aquilo ali inaugura um olhar, às vezes até para um item da cozinha, né, um momento. Então, as crônicas, eu acho que elas têm uma inteligência, né? Nesse sentido, né? Inaugurar, olhar É, algo, né? e elas são muito sutis, né? É que é uma coisa muito delicada. E que às vezes uma pessoa mais apressada pode achar meio tonto, né? Porque, sério, isso, Aham. passarinho, né? O que que tem? A borboleta na sala de reunião, não tem graça nenhuma, mas eu acho que requer justamente uma sensibilidade para se apreciar o dia a dia. Legal. Agora, voltando à sua carreira, você saiu do mercado financeiro em 2029, né? Logo 2019, logo antes da loucura, né? Da pandemia,
para viver de escrita. Como é que foi essa transição, né? Transição de carreira independente, né? De onde para onde é sempre delicado, né? Mas sair de um mercado mais pro forma, vamos dizer assim, e ir para uma área mais criativa, tem suas particularidades. Como é que foi isso para você? Pois é, eu trabalhei 12 anos no mercado financeiro, assim, Aham. eu trabalhava com gerenciamento de riscos na área de fraudes, e era uma rotina que eu já exercia o trabalho de uma forma quase maquinal, né? Era uma atividade que, independentemente do banco que eu trabalhasse, era de certa forma parecido. E aí, eu já estava um pouco cansada, né, daquele universo. Eu achava que realmente já estava precisando de alguma mudança e surgiu a oportunidade de eu fazer meu passaporte italiano, né? Na época, Ah, legal. eu quis abraçar isso porque eu falei, poxa, vai saber até quando Aham. essas leis elas se manterão, né? Então foi uma decisão ali em 19. E depois que eu fui para a Itália, essa voltar para o ambiente ali, né, do banco, a rotina foi um pouco difícil. E eu falei, poxa, talvez seja a oportunidade, né, de fazer a mudança que a gente estava querendo, eu e meu marido, como família, para mudar para outro país. E nós fizemos isso, ambos saíram de seus empregos e fomos para a Europa para tentar justamente uma nova, né, sei lá, outra perspectiva. Só que na Uhum. época, Marcelo, eu pensava em procurar emprego em fraudes lá, né? Então não era Aham. nada muito diferente, era só a localização geográfica, claro, cultural, tudo, mas Sei. era para continuar. Só fez essa Aham. ruptura. Mas aí veio pandemia, né? A gente foi em dezembro de 2019, 2, 3 meses Nossa. depois já começou a É. pandemia e a gente precisou voltar e voltamos, passamos toda a pandemia aqui em Curitiba. Então, ao estar, né, em lockdown, e a gente respeitou bastante, né, essa questão das Aham. ações, né, de locomoção e de contato, falei, poxa, talvez seja aí o momento para eu fazer o que eu gosto, né? Vou escrever para a internet, vou fazer umas colagens, vou fazer um podcast, fui tentando, fui tateando tudo que dava, Aquilo né? você sempre quis e teve vontade, né? Falou, deixa eu tentar agora, né? É o É, porque momento. tinha tempo, não tinha que fazer Aham. nada, né? Não tinha compromisso. Então foi isso. Então eu comecei a fazer várias coisas e textos e postar no Instagram. E aí até que eu tive uma quantidade de texto suficiente para ser um livro, né? E aí Legal. então com isso, eu falei, poxa, então eu sou escritora, acho difícil mandar currículo neste momento, acho que eu vou testar um pouco o que seria essa nova carreira. Então, Aham. aí eu escrevi um texto, Marcela, e coloquei no LinkedIn. Pá, olha, estou fazendo uma transição e eu quero, né? E agora eu estou me dedicando à escrita, pá, pá, pá. E pronto, eu considero então que a mudança oficial foi a partir desse texto do LinkedIn, que foi em agosto de 2020. Então era bem Legal. início, né? Fazia 5 meses que Aham. estava rolando a pandemia, e aí eu me decretei escritora. Um ano depois eu publiquei meu primeiro livro. E depois já foi o mestrado e pronto, né? Legal. Daí já estou nessa, então já há 5 anos. Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né, Sandra? Porque é, em algumas carreiras, né, a gente tem assim, eu vou ganhar o diploma, vou receber meu diploma, eu vou tirar a carteira da ordem, no seu caso, né? Vou fazer a provinha, eu vou tirar a carteira da ordem. E aí sim, eu estou apta a atuar como advogada, a atuar como, né, médica ou etc e tal. Aquele diploma fala para mim, para a Aham, sociedade, que eu sou médica, eu sou advogada. A é. arte é muito diferente disso. É uma coisa muito, por mais que você tenha o seu diploma, que tenha feito a faculdade ou etc e tal, mas é uma coisa de dentro. O diploma não vai dizer que você é artista, nunca vai dizer. É uma coisa que você tem que se intitular. Eu achei legal que você colocou ali e colocou no LinkedIn, que é a vitrine profissional do mundo, né? E você fez esse marco, porque eu sempre pergunto isso: qual foi o momento que você se chamou de artista? Porque às vezes você Uhum. já é há muito tempo, mas o momento que aquilo, né, aquilo cai, você começa a escrever artista no formulário de visto de, sei lá, de país X, né? Você começa a se intitular. Então foi muito legal que você falou isso, porque
E eu acredito que tenha sido, né, um momento assim de grande reflexão para você, porque o LinkedIn é vitrine profissional e você devia ter ali um histórico numa área completamente diferente, né, ali da escrita. É um momento em que você estava se posicionando diferentemente, né? Como é que você se preparou para isso? Aí pergunto de mindset e pergunto em estratégia mesmo, né? Eu sei que você já estava ali, a gente já estava ali na pandemia, já estava em casa e tal, mas é uma mudança muito grande, né? Rotina, finanças, né? Tipo, fala pra gente como é que foi um pouquinho. Ah, mas ela ainda é, né? Eu acho que é uma mudança muito brusca, realmente, na tua Aham, gestão de tempo, na tua relação com as demais pessoas, consigo mesmo, né? Então, é, você já deixar de ter uma empresa associada ao teu nome, né? Ah, eu sou a Sandra do HSBC. Enfim, aham, deixar de ter isso, né? Essa identidade atrelado ao mundo corporativo é bem, de certa forma, traumático, sim. Então, eu contei, claro, né, com o apoio do meu marido, ele sempre foi muito importante em todo esse processo, sempre me incentivou muito, não só, aham, né, a questão de eu fazer o que eu gosto, de achar, né, mas também, claro, a parte financeira. Então, isso daí para mim deu uma segurança também, né? Um fator que ajuda muito, Marcelo, eu não tenho filhos, que aham, também dá mais liberdade para tomar decisões mais bruscas, né? De você fazer sim, movimentos mais diferentes. Então quando eu penso nessa questão de mudar a cabeça, então eu acho que é isso, né? De também uhum, processando aos poucos, contando com o apoio de pessoas. E eu acho também que eu fui também eu posso dizer que também eu conhecia pouco. E também ajuda, né? Quando você é um pouco ingênua de você entrar ali, você não sabe muito bem como funcionar. Vamos aham. ver o que que é isso, né? Porque às vezes se você tem todas as informações, você fala, ixi, acho que vai ser muito E, complicado. ah, meu Deus, vou entrar nesse negócio complicado, né? Difícil. É, não é tão bonito, né? Não é tão É, sexy, não é tão glamuroso assim, porque tem uma série de outras atividades que sustentam o trabalho criativo, que não é só ali né, o glamour da sessão de autógrafos, ou então né, de uma exposição que você vai fazer, que estão ali sim. suas obras. Então, realmente, é tudo muito diferente. E eu sou economista, né, A sua Marcela? formação é economia. Eu sou economista, eu tenho mestrado em economia, então é, é isso também, né? A economia ajuda a estudar como a sociedade se organiza em Uhum. torno do dinheiro, né? Em torno do capital ali, Sim, né? verdade. Então, ter também essa formação acadêmica me faz olhar as coisas de uma maneira talvez mais crua, né? Então, eu Aham. também acho que eu acho que foi válido também essa minha formação para essa minha sustentação, né? Tá, onde eu tô, o que que eu quero, o que que eu faço, como que eu posso agir nesse universo que é mais lúdico, pode ser, né? Às vezes. Não, acho interessante, acho que você começou aí a tocar num assunto que eu me identifico muito como artista também, né? Pouco se fala no meu caso, né, da tela em branco, da dificuldade, do bloqueio, né? E da Uhum, importância para esse momento de planejamento, né, que foi a pergunta, a gente pensar numa estrutura para que aquilo seja viável, e viável financeiramente, né? Já que você está uhum. falando em torno do dinheiro. Se a gente gosta disso, a gente tem que fazer com que isso seja viável financeiramente. Senão, daqui a pouco você está desistindo, você está repensando, você está voltando pro mercado, né, de onde você veio, de repente, ou você está onerando, ou você está gastando as suas reservas, né? Então, isso tem que ser muito pensado. E a criação de um ecossistema.
né? Frente à sua atividade, né? No meu caso, né, a pintura, a arte e tal, no seu caso, né, a leitura e a escrita, mas é muito importante. Como é que você pensou, que eu sei que você tem várias atividades, como é que é o seu ecossistema, né? Como é que você construiu tudo isso? Marcela, eu venho construindo, então, como eu comentei, há 5 anos, e Tá. foram muitas atividades que eu fui empreendendo ao longo desse tempo, meio que na tentativa e erro. E aí, eu digo tentativa e erro, mas também como um método de aprendizado, né? Primeiro, daquilo que eu gostava, daquilo que fazia sentido, daquilo que as pessoas reconheciam, né, como de valor ali. Uhum. E eu acho que hoje eu vejo, né, a escrita como realmente um núcleo principal, com uma série Tá. de outras atividades que orbitam Uhum. dentro dessa Sandra escritora, né? Então, é, por exemplo, por muitos anos eu tive um podcast de entrevistas, eu já escrevi resenhas literárias para portais. Hoje eu dou mentorias em escrita para escritores, para pessoas que querem se expressar nas redes sociais. Eu Uhum. faço oficinas de escrita como. E aí, oficinas de escrita Legal. mais para pessoas que não escrevem, que querem testar, né, o que seria escrever dentro, né, ali de como um hobby. Eu tenho uma newsletter semanal que já escrevo há 2 anos, comecei a ter também um plano de assinatura paga. Aham. Enfim, eu faço colagens personalizadas, porque também acho que eu gosto bastante disso, e eu fiz bastante lá em Londres desse projeto. Então, é isso. Se você parar para observar, tudo está relacionado à escrita, comunicação, expressão artística, mas de certa forma, ter uma série de atividades que sustentem, porque realmente é isso que você falou, senão a vontade é de mandar currículo já, né? Então, eu, Aham. mas é um trabalho de formiguinha, né? De Sim. realmente ter ali um pouquinho aqui, que vem um pouquinho daqui, um pouquinho. E eu posso dizer que esse ano, Marcela, que está começando a ter uma consistência um pouco maior, né? Legal. Então, Então, tem que você ter vê aí muita. 5 anos, né, que você falou, né, construindo aos pouquinhos, testando o que você falou, né, tentativa e erro, para você entender o É, mercado, entender o público, desenvolvendo os projetos, né, desse sim, ecossistema. sim, É com preciso certeza. tempo, né, Sandra? É preciso, é um tempo de maturar o seu conhecimento desse ecossistema, né, e tal, e do negócio ter uma atração, né? Eu também sinto isso por aqui. E aí, né, Marcelo, eu acho que isso também denota, né, aos profissionais que trabalham dentro desse universo das artes, também um dinamismo, né, de se colocarem, bom, é minha percepção, de se colocarem próximo às pessoas que consomem isso, né? E aí eu não estou Sei. falando de uma visão totalmente assim, mercenária, longe disso, mas é uma profissão, ela tem um preparo, ela tem uma dedicação, ela tem uma formação extremamente vasta, e não Uhum. dá para considerar isso como um hobbyzinho. Ai, que legal, faz um favor para mim aqui. Então, É, é verdade. acho que o que você falou a respeito de a gente se assumir, né, a Uhum. nossa profissão, nossa atividade também passa por essa valorização, né, desse trabalho. E não sendo, assim, tratando as coisas como favores, né? Então, é Aham. um trabalho que eu tenho cada vez mais colocado na minha mente, né? Sim, E sim. faz parte aí desse crescimento, dessa evolução. Legal. Como você tocou, né, nesse assunto dos projetos, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Clube do Vinho, explicar a motivação, como é que surgiu, como é que funciona, né? E eu queria entender se o vinho ele é uma desculpa,
né, um lubrificante para toda essa interação, né, entre as pessoas, ou se ele é o personagem principal dessa história toda. Como é que funciona? Estela, quando eu defendi a minha dissertação, né, no mestrado em escrita criativa lá em Coimbra, né, na Universidade de Aham, Coimbra, eu me senti assim, legitimizada, vamos lá, assim, com um selo de que eu poderia talvez começar atividades de oficinas, né, com as pessoas, oferecer esse tipo de serviço. E eu estava na época morando em Londres e eu falei, aham, poxa, tô aqui, né? Vou fazer aqui. E só que eu achei que eu tinha que fazer com a comunidade brasileira, porque naquele momento eu não sentia tão à vontade de passar esse tipo de conhecimento em inglês. E aí eu comecei a aham. fazer encontros chamados Pub and Writing. Então eram oficinas de escrita em pubs históricos de Londres. Então, Ah, cada legal. dia, a cada mês, né, eu escolhia um pub diferente, e aí fazia ali uma série de dinâmicas associadas ao ambiente do pub para que as pessoas começassem a escrever suas histórias. Basicamente era isso. E aí Aham, foi ficando legal, foi ficando bacana. Eu fiz 10 sessões ao longo de 10 meses enquanto eu estive lá. E quando eu voltei ao Brasil ano passado, eu falei, tá, e agora, né? Porque assim, aham, não dá para simplesmente pegar um modelo e tipo jogar num outro ambiente, né? A gente tem que entender o que, que poderia funcionar estando aqui. E eu fiquei 6 meses pensando, Marcela. Então, de junho até dezembro, eu falei, poxa, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Mas não dá para ser boteco e escrita, né? Tem que, tipo, tem que ser uma coisa diferente e tal. E aí me veio a ideia do vinho. Por quê, né? Aí surgiu o vinho e escrita, que é aham. essa oficina que eu comecei em janeiro. Legal. E aí eu pensei o seguinte, não daria para utilizar é, lugares diferentes, porque lá era muito forte essa questão da história, né? Da arquitetura dos pubs. Aqui é um É, pouco diferente, são lugares mais contemporâneos, são mais clean, né? Então tem aham, menos elementos de inspiração. Então eu falei, poxa, o que que poderia substituir? Falei, o vinho, ele é uma bebida que carrega várias narrativas dentro dele, né? Você tem a uva, você tem o terroir, você tem o rótulo, você tem o país, você tem, né? Tem um monte de coisa relacionada ali às casas, né? Vinícolas. Falei, sim. tá, pode ser. Tem uma galera que curte vinho, tá? E aí eu pensei, então eu vou também usar a literatura. Então, a cada encontro, eu faço um trocadilho meio tonto de Ah, nome de vinho e título de livro, né? Então, o primeiro encontro foi conta. Vinho de uma Noite de Verão, o segundo foi O Retrato de Dorian Gray, aí teve também Aí, Ali- faz o trocadilho. Alice no País das Maravilhas, e aí foi, né? E aí é isso, eu tento misturar. Legal. Tem outra pergunta, né? O vinho, eu acho que ele é um pretexto, ele é um Um chamariz. pretexto. E aí, claro, se as pessoas elas tomam vinho, elas se sentem um pouco mais à vontade de se exporem também, né? Aham. Então eu Sim, solta observo um e pouquinho. soltam. Então eu acho que é um ambiente, Marcela, que as pessoas elas se desinibem de contar suas histórias, de poderem testar o que que é escrever em meio de outras pessoas, né? Dividir seus processos criativos. Então eu tenho gostado muito, então tenho feito lá em São Paulo e em Curitiba também essas Ah, isso oficinas. que eu ia perguntar. É presencial, não tem no Zoom presencial. Entendi. Porque eu acho que a minha percepção, as pessoas Aham. estão precisando desses contatos físicos, Sim, sim. de essas trocas, né, ao vivo, e porque passamos muito tempo, né, distantes, ainda temos muitas relações virtuais, como a que a gente está tendo agora. Claro que Aham. facilita a vida, Sim, mas eu sim. acho que é bom a gente se distanciar um pouco das telas de vez em quando. Legal. Então vamos dar um brinde? Eu Opa! tô, Eu tô aqui infelizmente, com estou uma aqui com o meu cafezinho tá frio aqui, estava sem o vinho, mas fica um brinde aqui.
Muito bom. Sair. É muito gostoso, né, esses encontros, né, Sandra? E eu acho que o vinho, o livro, né, são grandes pretextos para bons encontros, para boas histórias, para você conhecer, né, as outras pessoas também, que eu acho que como você falou, depois da pandemia, a gente teve um setback aí nisso, né, e a gente tem que retomar esse olho no olho, né? Por mais que aqui a interação seja boa, a gente está nesse conhecendo e de repente, Aham. presencialmente, a gente não conseguiria marcar, né? Por agora, pelo menos, mas o presencial é muito importante, né? Então é legal. Então, fico feliz. Você está fazendo aí o Clube do Vinho. Se Deus quiser, algum dia eu participarei também, né? Em alguma Seria das legal. cidades. Quando vier para o Rio de Janeiro, também avisa que a gente faz um bem bolado aqui do Clube do Vinho, que vai ser muito bom. Agora, você já viajou muito, né? E eu queria falar sobre Londres e Coimbra e Uhum. as suas grandes caminhadas, né? Essas duas cidades acho que são cidades muito fortes e muito ricas, né? Em cultura, né? Como é que foi sua experiência lá nessas cidades e o que aflorou em você? Olha, Marcela, eu passei 9 meses Uhum, morando em Coimbra, então fazendo as aulas do mestrado na Universidade de Coimbra. E para mim uhum, foi assim uma experiência super enriquecedora, porque Portugal ela é o país, né, origem do nosso idioma. E para mim que aham, escreve, você observar outras formas de utilizar as mesmas palavras, ou então você reconhecer palavras que antes eram mais usadas e deixaram de ser usadas aqui no Brasil. Você perceber que a cultura é parecida e não é tão parecida assim. Essa eterna comparação, ela aham, foi extremamente enriquecedora para mim, né? Então, não só o mestrado em si, mas essa possibilidade de viver o país, né? Viver Portugal, legal. eu sou uma apaixonada por Portugal. E Londres, né? Foi um lugar que eu morei por 2 anos e é assim a minha cidade, assim, minha cidade favorita. Ah, é? Legal. Eu sou apaixonada por Londres e eu reconheci a cada dia o privilégio de ter morado lá. Então, porque é um lugar extremamente dinâmico, extremamente diverso, multicultural e que proporciona uma série de oportunidades para todo mundo, né? Claro, em graus diferentes, mas para quem tem a possibilidade de estar ali, né? Então, para mim foi tão rico esse momento que ele é justamente o grande personagem do meu próximo livro. É, o meu terceiro livro é um livro de crônicas que é justamente a das minhas histórias na cidade de Londres, né? Então vai se Legal. chamar Estações, Crônicas de uma Vida em Londres. Então foi uma forma também de eu relembrar e reviver tudo isso que eu passei por lá. É tão rico, né, quando a gente viaja, ou nesse caso faz, né, vive, né, passa muito mais tempo, né, em outros lugares, em que é muito pujante culturalmente, né? Existem alguns países que são lindos, maravilhosos, você fica, nossa, que beleza, que, né, que natureza, que tal, mas tem uns que trazem história, né? Tem uns que estão escritos nos livros, né? E você passeia, você, nossa, esse aqui é Shakespeare Co., é a livraria, aí você, né, e tem livros sobre essa livraria, e é um mundo de conhecimentos, né, aqui a gente conversou anteriormente com a Florinda, do Pessoa Lendo, e que, né, ela mora na Europa também, né, então, assim, trouxe para a gente muitos insights, né, dos lugares que ela já foi, das livrarias que ela já esteve, e esses lugares são fantásticos. Eu nunca fui para Portugal, mas tenho Uhum. muita vontade de ir. Parece assim, todo mundo que fala, né, volta apaixonado assim, e tem certeza que é muito legal. O que ficou para você desses lugares, se você tivesse que traduzir em sentimento? O que você trouxe deles para o Brasil? Sim. Só fazendo um Aham, comentário, claro. porque a Florinda é minha amiga Ah, e legal.
ela foi justamente um dos presentes de Londres. Eu a conheci lá e ela me inspirou de diversas formas, porque é uma leitora voraz, uma Sim. conhecedora do mundo. Então, realmente foi um dos presentes, né, de Londres. Então, o que que fica de sentimento? Eu acho que é um pouco desapego no sentido de que a gente deixa muita coisa se mudar, né, Marcela? Uhum. Eu não me mudei com os móveis, eu mudei com uma mala grande, uma mala pequena. Tudo bem que na volta voltou muito mais, Aham. principalmente de livros, né? Sim. Mas é isso, você deixa muitas coisas, você deixa seus amigos, você deixa teu dia a dia, teu cotidiano para se lançar em algo novo. Então, eu acho que esse desapego é, é, é muito forte. Eu acho que ganha também nessa questão de você se como eu digo, você fica muito mais flexível, né? E você se adapta a situações novas de uma forma totalmente diferente. E eu acho que esse deslumbramento mesmo com o que é novo, acho que para mim é muito forte isso. Eu sou uma apaixonada por história, você comentou de história, por arquitetura e por literatura. E, poxa, se você está na terra, que tem o Museu do Fernando Pessoa, o Museu do José Saramago. Aí você pode É, conhecer a casa que a exatamente. Virginia Woolf morou, a casa que a Jane Austen morou, onde o Shakespeare nasceu. Poxa, tem como não amar? Você faz um tour, né, literário, né, vamos dizer assim. Muito legal. Muito Então é legal. Não, é isso. inspirador, né? Porque eu tô aqui lembrando várias viagens, né, que eu fiz. Eu fui para Dubai uma vez, o que é Hum, fantástico, é lindo. Você fala, nossa, que e eles fazem com essa intenção, ser o maior, né? Encher os olhos, nossa, que alto, né? É o mais alto edifício, é o maior shopping, não sei o que, é o maior aquário. E você fica deslumbrada, como é que é aquela arquitetura, aquele não sei o quê. Só que aí você fala mas não tem história. uhum, Não tem, foi construído muito recente e foi construído para você criar essa sensação. Mas se você olha uhum. para trás, o que a gente faz, né, em certos lugares da Europa, se a gente olha para trás, a gente vê, nossa, Roma, quando eu fui, você pisa lá, você fica assim, gente, como é que os gladiadores gladiavam aqui, nesse coliseu, como é que era, né? Aí você vai ver o Gladiador filme de novo, você vai ler não sei o quê. Porque você, cara, eu pisei aqui e aqui tem história, né? Teve luta, teve morte, teve sangue, teve tanta coisa aqui em que você se vê no meio, né? E se sente menor, eu acho, assim, no sentido de que, né, a vida é tão grande, as histórias são tão vastas, né? Nossa, eu sou um grãozinho que estou aqui, tomara que eu aprenda alguma coisa, né? Eu acho que Não, é essa sensação. com É, certeza. você comentou um pouquinho sobre a sua caminhada. Eu sempre quis fazer, né, o passeio de Santiago, e você já fez umas duas vezes. Uhum. Como é que foi isso, né? Porque acredito que nesse caminho tem muito, não sei se você foi acompanhado ou não, mas tem muito do pensamento, né, da autorreflexão, né, nessa caminhada, que na verdade eu acho que é mais um exercício para a mente, né, a caminhada. E o que que isso, essa experiência te ensinou? Pois é, eu fiz pela primeira vez o Caminho de Santiago em 2005. Na época Uhum. eu tinha 21 anos, Marcela, e eu fui com a minha mãe, né? Aham. A Ah, gente legal. fez então o caminho francês, que é de um extremo do extremo oeste ao não, do extremo leste ao extremo oeste da Espanha, e foram Aham. 800 quilômetros de caminhada durante 39 dias. E aí, era uma época que eu estava me formando na Nossa, faculdade. 39 dias? Nossa, eu falei, "Ué, como assim? Não, então então caminhou bastante mesmo. Porra, Me assustei agora. super! É porque são 800 quilômetros, mais É. ou menos 20 quilômetros por dia. São... Nossa. Porque tem gente que vai de uma forma mais apressada também, daí se acaba em Aham. bolha, né? Bolha e lesão. Não foi nosso Sim. caso, a gente nem teve bolhas, nem eu, nem minha mãe na época, porque a gente foi muito cuidadosa e a gente tinha esse tempo, né? Aham. Eu estava, então, me formando, Sim. eu
estava justamente prevendo naquela época que eu ia prestar o mestrado para economia, então eu saí do meu estágio e fui, né? E aí foi isso. Então eu fiz essa caminhada com 21 e ano passado, mas eu fiz o caminho português, já com 40 anos, é, que foram 270 quilômetros. É um trecho mais curto, né? Eu saí do Porto e fui até Santiago de Compostela. Eu caminhei sozinha, mas ao invés de eu ficar nos albergues de peregrinos, eu fiquei no motorhome dos meus pais. Eles moram no motorhome lá em Portugal. Ah, é? Olha, que diferente. E Legal. aí eu fui, então eu caminhava durante todo o dia, né? 20, 25 quilômetros. Depois eu encontrava com eles no destino do dia, né? Aham. E para mim essa experiência, né, Renata, Renata, desculpa, Marcela, na verdade Aham. fez com que eu, né, percebesse, né, que a gente, quando se propõe a um objetivo, a um projeto, a algo, você consegue, se você se coloca ali, né, dentro de uma perseverança, dentro de uma vontade, de um preparo, né, de Uhum. um emocional que também te proporcione confiança naquilo que você vai fazer. Então, ali de uma forma muito pragmática, é isso, é um passo atrás do outro, sem pressa, considerando, claro, né, teus limites físicos, Aham. e vai indo, né? Pouco a pouco você chega. Então é isso. Você tá lá a igreja, né? Tá lá e você ganha, tem um certificado de que é a Compostelana, que quando você chega você recebe. E Ah, é para mim legal. maravilhoso. Eu acho que eu para sempre vou ser uma peregrina por conta dessa paixão, né, de estar em contato com a natureza, em contato com seus limites e para mim é uma experiência, claro que não é para todo mundo, porque nem todo mundo gosta desse tipo de viagem, mas para Sim. mim eu ainda com certeza vou fazer outros ao longo da vida. Legal. E a gente percebe que tem vários, né, autores e pessoas que, né, escrevem sobre as suas experiências, né? A gente tem um livro, não sei se eu tenho ele aqui, mas é sobre, ai, esqueci o nome dele, que ele fala sobre a corrida, né? Ah, uhum. Você sabe qual que é o livro? Tem um que é do Drauzio Varela, que é o Correr, que é um Hum. de corrida, e fala um pouco a respeito disso, mas não sei Não, agora. é o japonês, é um cara japonês que Ah, sim, o Haruki, né? Murakami. Murakami, não é isso? Haruki, né? É, é. E aí ele fala sobre a corrida, né? E a conexão com o pensamento, né, com a escrita, né? E tudo mais. E é bem interessante, né? Você trazer para a escrita as suas experiências, né? Certeza. Pessoais, né? Nesse sentido. Tem muitas analogias mesmo. O livro é do que eu falo quando falo de corrida, Isso, isso. e é do Haruki Murakami. Murakami, exatamente. E É, aí muito ele bom. traz, ele traz a questão da corrida. Eu acho que as pessoas que têm, né, um hobby, um esporte, alguma coisa assim, independente do que seja, a gente vê ele muito refletido na escrita, né? Independente se é de uma forma mais direta, como essa aí, mas ou de uma forma mais metafórica, né? Ou perceptiva, assim, né? É, e como leitora, por exemplo, até comentei com a Florinda, né? Eu li um livro, tem até ele aqui, vou mostrar para vocês. Não sei se você conhece esse livro aqui, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Ele é Não. um cara que foi para o Oriente, ele é daqui do Ocidente, foi para o Oriente, trabalhava com business e tal, e ele começa a tentar estudar a cultura de lá, muito diferente da nossa, né? A questão da respiração, né? O posicionamento, o tempo, né? Um pouco mais devagar e tal. E ele pega o arco e flecha como um estudo. Então, ele pega um mestre lá de arco e flecha para tentar ensinar para ele. Só que ele é afobado, ele quer acertar no alvo, ele quer, né, virar 1000 vezes né, a flecha, ele quer resultado, ele quer não sei o quê, e o cara fica, não, hoje a gente vai só respirar. Ele, "Ai, não, eu quero pegar a flecha, eu quero pegar, né, o arco e flecha. E ele tem um outro ritmo. Quando eu li esse livro, a primeira vez em 2005, quando eu estava a caminho de New Orleans com uns amigos, bateu, o livro foi interessante, fiz várias anotações, né? Adoro anotar e tal. Recentemente, lendo para o Clube do Livro, eu falei: quer saber?
eu já li esse livro, eu já vi que é interessante, gostei, filosófico, muito fininho. Eu vou fazer aula de arco e flecha, porque eu quero entender Olha, o que esse cara está fazendo, está falando, né? Por mais que eu entendi, mas assim, eu quero a prática, né? E comecei a fazer aula de arco e flecha, fui, e o primeiro dia eu me assustei, porque a empunhadura do arco, ela é igual à empunhadura de um revólver. E eu não tinha sacado, eu achei que fosse diferente, eu não tinha sacado que aquele, né, o coldre, não sei como é que se fala, é igual. E eu falei, é uma arma. Falei, gente, eu não tinha notado, eu não tinha entendido que era uma arma, achava que não, é um esporte. Vou lá, não, é uma arma branca, mas uma arma. E é interessante porque, assim, às vezes só na prática a gente consegue internalizar certos conhecimentos, né, que a gente leu, que a gente, né, entendeu, mas só quando eu uhum, peguei eu entendi, é uma arma. Calma aí, tem regras. aham, Calma aí, parece que eu estou segurando um revólver, não é um revólver. E depois você começa a entender certas coisas. A tração do elástico, né, que você puxa aqui, você tem que puxar aqui pela sua boca e fixar ele aqui, ele pode chegar a 20 quilos. nossa, E aham, 20 quilos aqui, você tentando, né, com o músculo e tudo, e você tentando focar, né, para acertar. Então, você tem que ter, né, sei lá, uma postura muito boa, uma respiração. E eu comecei a entender em outros níveis o que está escrito aqui de forma bem simples. olha, que Mas legal. eu acho interessante falando isso porque você caminha, ele correu, né? O Murakami correu e escreveu, você caminhou, com certeza vai trazer umas reflexões disso para suas crônicas, né? Suas escritas, mas fazer um movimento oposto, né? Também é muito interessante esse jogo, né? Da leitura e da ação, aonde que está, né? No autor, no leitor, né? E no livro. E é muito legal. Com certeza. Agora você falando sobre isso, né? Sobre essa, né, na verdade, o livro te inspirou a fazer a atividade e você acabou compreendendo o livro de outra forma, né? Eu Isso. tive a oportunidade de visitar a cidade das Irmãs Brontë, no norte da Inglaterra. Para quem não Aham, conhece, as Irmãs Brontë são três escritoras, três irmãs, que aham, as três escreviam livros, né? Escreveram livros que se tornaram grandes clássicos. Tem o Jane Eyre, tem o Morro dos Ventos Uivantes, tem, ah, enfim. legal. E aí eu tive a chance de conhecer a casa delas. E uma das grandes assombros é como é que essas mulheres no século XIX escreviam livros tão complexos, né, da natureza humana, estando num lugar que é tão inóspito, né? Porque é isso, não era nada Yorkshire, né? Yorkshire, que era o norte Aham, da Inglaterra. E aí, muito se fala da natureza ali da região, né? Elas faziam grandes caminhadas e é um lugar que chove muito, venta demais. E aí é isso, né? Elas faziam essas caminhadas. E eu tive a oportunidade, então, de ir para esse lugar e fazer uma das caminhadas, que é justamente por meio dessas charnecas, né? Charnecas é justamente essa vegetação dessa região. E é isso, né? Você tá ali com o teu corpo, sentindo aquele vento, naquele lugar que não tem nada, você fala, poxa, que demais. Elas com aham. isso tiveram a ideia de escrever os livros que eu li, né, quase 2 séculos depois. Então, é algo que é isso, né, de você presenciar, você sentir com o teu corpo, sentir ali o vento na pele, e você falando do ar, como me remeteu também essa história. Legal, porque não, isso é muito interessante, porque assim, eu leio mais livros de não ficção, né? É, Aham, e o grande desafio ali, que você está numa autoajuda, um livro técnico, teórico, etc., o que você quer é tirar o aprendizado ali e colocar em prática. Isso é o maior desafio, que na verdade as pessoas leem e não praticam, leem e esquecem, né? uhum, E eu vejo que o pouco que eu leio da ficção, eu tento fazer esse movimento também de, ok, esse personagem pensou isso, ele está nesse contexto, eu consigo entender a psicologia dele, de onde ele vem. Mas o que que eu tiro para mim? Como é que eu faço essa transposição para a minha vida ou para as situações que eu tô vivendo, né? Como se fosse um uhum. livro, entre aspas, teórico para mim. O que que eu aprendo Aham,
né? O meu Sim, tenho essa coisa de ler mais de não ficção. Na ficção eu sinto que eu tô assim, tá, mas o que que eu aprendi? O que que eu tiro disso, né? O que que tá a mensagem, né? O que que tá não sei o quê. Mas essa é uma dificuldade muito grande, né? A gente trazer para a vida real um ensinamento dos livros. Porque às vezes uhum, ficam as frases de efeito, não sei o quê, bateu. Outro dia eu vi um meme, né, que fala assim: o que eu mais quero na relação com um livro é ler uma frase que eu tenho que parar, fechar o livro e olhar para a parede. E ficar com aquela frase na minha mente por um tempo. Tipo assim, é o que o cara falou, é o que eu quero mais encontrar é uma frase que me faça fechar o livro e pensar, né? Eu achei isso fantástico, né? Porque tem livros que te fazem fechar, você pensar e né? Te fala assim, para aqui e depois você continua, porque não dá para continuar, né? E são livros fantásticos que conseguem chegar nessa pujança, né? sem dúvida. Deixa eu te falar, você tinha falado antes que você acreditava que a escrita ela não tem que ter um objetivo puramente de produção de livros, né? Isso Uhum. também nos seus conteúdos lá do Instagram. É, por que que você defende isso e como é que tem que ser, na sua opinião, essa relação saudável com a escrita? E não eu penso que não Uhum. necessariamente a escrita ela deve ser reservada aos escritores, né, que usam a escrita como ferramenta da sua profissão. Tá. É, a arte, né, como diz o Oscar Wilde, ele fala que a arte ela é inútil, né? E eu acho que a gente tem que apoderar mesmo dessa inutilidade da arte para a Aham, gente se soltar mais, Marcela, de a gente aproveitar mais e se expor e se expressar. Então, às vezes a gente quer também tirar, né, sempre algo, né, transformar isso em dinheiro ou então em talento, né? Então, se eu vou fazer, se eu tiver talento, se eu tiver um dom, e isso torna tudo muito pesado. uhum, Talvez a escrita seja só para a gente se conectar com a nossa família, ou então uma forma de eu me integrar com o momento presente, né? De eu estar ali mais presente, ou então talvez eu usar aquele momento para colocar as memórias, né, de um momento feliz da vida, para eu poder resgatar isso depois. Então, acho que quando a gente trata dessa forma deixa uhum. tudo mais leve e menos sem essa necessidade de ser bom o tempo inteiro. A gente pode ser mais meia boca para fazer as coisas, desde que a gente curta, né? Desde que a gente fique Aham. feliz a respeito. Então é isso. Eu comecei a desenhar. Tem um grupo que foi lá em Londres, num grupo que se reunia todos os meses para desenhar edifícios, né? Se chama os Urban Sketchers. Ah, legal. A gente entrevistou aqui no podcast, né? O Curita, que é de São Paulo, e que é um dos responsáveis pelo Urban Sketchers aqui em São Brasil, né? Paulo, no Brasil. E a gente entrevistou também outro, também Urban Sketchers, Sketcher, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, aqui também, que faz os encontros, que promove os encontros aqui. A gente conversou Não, sobre os desafios, né, desses sketches, né, vamos dizer assim, né? Mas muito é legal. Foi bom incrível a saber. proposta. Eu acho muito legal Aham, porque reúne desde o cara que é mega técnico, pintor, artista, até a pessoa que, né, que sim, nem eu, que tá ali testando os materiais, testando os traços. Então, poxa, por que não a gente se colocar em posição de aprendiz e de errar e de não ser tão bom em tudo? legal. Não, isso é muito legal. O Urban Sketchers é assim, é maravilhoso. Eu acho que o que você falou é fantástico, porque às vezes quando você pensa, vou fazer uma coisa, você às vezes vem imbuído daquele sentimento, eu tenho que ser bom.
Eu vou ter que depois mostrar para alguém, eu tenho que ser bom e fica com medo, né? Fica com medo do desenho, fica com medo da escrita, fica guardando nas gavetas, né? Não deixa ninguém ler, ninguém ver, ninguém não sei o quê, porque fica com vergonha daquilo. E quando você faz de uma forma mais leve, em que você tira essas necessidades, né, do feedback do outro, da aprovação do outro, você faz para você. Né? Né? Pode ser em primeiro local para você, depois que você decide, né, abrir aí para outras pessoas, publicar e etc. Mas você faz para você ser feliz, para você tirar do seu peito de repente alguma coisa, ou até pensar melhor numa ideia, colocando ela no papel, né? Então você tira a pressão de uma escrita perfeita para escrever de uma forma leve, até mais despojada, né? Mais solta, né? É Sim, legal. é um pouco o que eu faço nas minhas oficinas, né? Sei lá, é pegar, tá, escreva sobre uma comida que te remeta a um sentimento bom. Todo Uhum. mundo conhece, né? Tem Sim, alguma, algo que comeu na infância que mexa. Você acha, sim. todo mundo consegue escrever sobre isso, né? E não Aham. estou falando aqui de qualidade, de conseguir, em 10 minutos, escrever algumas linhas a respeito. Então, eu acho que isso tornar tudo mais acessível, mesmo que nem você falou, mais leve. E falando do seu curso, como é que ele funciona? Na verdade, eu particularmente tenho muita dúvida do assim, o que que é a escrita criativa? Existe um método ou no que se baseia? A escrita criativa, o termo, né, Uhum. ele serve para diferenciar essa escrita de outras escritas, como, por exemplo, a escrita técnica, que é aquela que a Tá. gente vê nos relatórios ou nos manuais técnicos, ou então uma escrita que é mais burocrática, como os dos advogados. Então, Uhum. fala-se que a escrita criativa está totalmente relacionada a essa criação voltada à literatura, né? Tá. Ou a de ficção ou de não ficção. Mas existem também controvérsias com relação ao termo, né? Eu tive um professor na USP, o Maurício Vasconcelos, que ele era totalmente contra o termo escrita criativa, porque ele dizia que todas as escritas são criativas, né? Então, Aham. é, o melhor termo seria falar escrita narrativa, quando você quer escrever uma narrativa, um texto longo, seja um conto, né? Ou então um romance, ou então escrita poética, que é a poesia, e aí é outro tipo de escrita. Então, a escrita criativa ela pode ter, né, uma série de técnicas relacionadas à construção de personagens, à construção de tramas, e, né, então como que você pode fazer todo o desenvolvimento de uma história ali, Uhum. ou então ela, né, se a pessoa está voltada a querer escrever realmente uma obra, ou então é algo que seria como um entretenimento, um hobby, alguma que seja mais simplificado ali, como uma atividade mais do dia a dia, digamos, né? Aham. Então, poderia talvez distinguir dessa forma. E você acha mais difícil ensinar a pessoa a escrever ou ensinar a pessoa a ser um escritor? Talvez o ensinar a ser escritor está muito mais relacionado a essa autoconfiança que a gente estava falando, né? Aham. De você poder falar, né? De que talvez os textos que você guarda na gaveta, que ainda não foram publicados, te façam escritor, né? Então, isso está Sim, muito relacionado à relação que a pessoa tem com o seu próprio fazer criativo do que aquilo que verdade. você pode ser aprendido num livro ou em um curso. Sabe, Marcela, que eu me envolvi em um projeto foi chamado Um Grande Dia para as Escritoras. E o principal mote era fazer com que mulheres que escrevessem se reunissem em determinados lugares das cidades para tirar uma foto juntas. E o que você Uhum. observou é que uma simples foto podia fazer com que as pessoas falassem: Poxa, será que eu posso ir tirar uma foto se eu escrevi um texto para uma antologia? E se eu escrevi Vai um gibi? questionando. Aham. Exato. Então, a gente começou a perceber que a foto foi um pretexto para as mulheres refletirem sobre isso, né? Se Uhum. elas se apoderavam ou não do termo escritora. Então, talvez está muito relacionado a isso.
Legal. Não, mas é interessante porque há esse questionamento, né? Eu já publiquei 4 livros, né? 3 deles que foram best-sellers na Amazon, mas são livros, né? Tem um livro sobre teoria da cor, que é mais sobre teoria para artistas e tal, com técnicas, né? Tem esse aqui, que é o Leitor Supremo, que é sobre técnicas de leitura, né? Anotação e tudo. E tem um outro que é mais ligado à inteligência artificial, mas todos eles mais teóricos, vamos dizer assim, né? Que parece que assim, ok, eu tenho esse conhecimento, deixa eu compilar aqui as melhores práticas, etc. e tal, e vou organizar, né, essa lógica, esse conhecimento aqui, né? E eu cheguei a me perguntar isso, né? Eu pareço, né, que sou mais uma professora que organizei um material didático, eu estou ensinando ali como fazer alguma coisa, e eu organizei num livro, né? Eu tenho os cursos também, eu organizei num livro, né, que é uma outra forma da pessoa digerir, vamos dizer assim. E aí eu cheguei a me perguntar, mas eu sou escritora ou sou mais, sei lá, professora que escrevi né, um livro? Mas a gente se questiona, né? A gente fala assim, será que eu escrevi um livro? Mas, ok, mas sou escritora? Não estou me considerando? Não sei. Mas foi interessante você falar isso que eu voltei a minha reflexão, né? Eu estou pensando se sou escritora ou não ainda. Bom, espero que um dia você se aposse desse termo também. Legal, legal. De repente, quando eu lançar meu livro de poesias, né, de outras coisas, de repente eu me sinto um pouquinho mais. E aí você falou da colagem, né, Sandra? Como é que é isso, a colagem, a poesia no seu trabalho? E os seus livros têm um pouquinho disso? Trazem a sua arte também? De colagem, Pois né? é, a colagem começou também na pandemia, como uma Uhum. experimentação. Na época, né, uma amiga minha, a Marina Monteiro, ela fazia curso de colagem, sempre comentava, e eu falei, poxa, eu vou testar. E comecei a fazer algumas experimentações e postar as colagens como uma ilustração para os meus poemas. Eu nunca Aham, fui escrever poema, nunca fui leitora de poesia, mas eu escrevi algumas coisinhas e fazia esse jogo, né, sei. das colagens com a poesia. Quando eu fui para o mestrado, lá em Coimbra, Marcela, o principal foco é a poesia. E Legal. aí a gente era incentivado a escrever e a ler e a discutir poesia, o que foi uma novidade, assim, abriu minha cabeça, pá, o que, Que que bom. era isso? Porque é difícil a gente aqui no Brasil, né? Eu, pelo menos nos meus círculos, nunca alguém falou: olha, leiam esse livro de poesia, além do vestibular, né? Ou das aulas de literatura que a gente tinha no colegial, né? No ensino médio. E lá não, o Portugal tem essa tradição muito forte da poesia, algo que as pessoas ainda consomem. Então eu comecei a escrever e aí eu pensei, poxa, um dia eu quero escrever um livro que fosse de poesia e de colagem. Uhum. E foi o que aconteceu. Muitas dessas poesias que eu criei na época deram origem a esse livro, que é o meu segundo livro, que é o Poemagem, que Legal. é Poesia e Colagem para Viagem, o nome, que é Aham. justamente um livro sobre as minhas viagens na forma de poesia e colagem. Então, por exemplo, essa aqui, estou mostrando aqui para quem não está Uhum. vendo, mas é uma poesia sobre o Santiago de Compostela e uma colagem. E aqui tem uma sobre Lisboa, tem Legal. sobre é, Londres. Enfim, eu fui fazendo esse jogo entre Uhum. o elemento visual, que é a colagem, e a poesia. Algumas poesias foram inspiradas nas colagens e outras vice-versa, né? Então, uma vez eu já tinha com poema, eu fazia a colagem. E aí isso foi me deixando muito assim animada com com as colagens. E aí eu fiz uma exposição em Londres com essas Ah, colagens. parabéns. Além de ter esse livro, a capa do meu primeiro livro também foi uma colagem minha, o livro Para que Varanda Se a Vista é Feia, é uma colagem que eu fiz. E aí eu comecei Aham. a fazer colagens personalizadas. Enfim, assim, Marcela, é isso. Eu Abriu o mundo, né, das abri, colagens. fiz um monte de coisa, né? Ainda faço e eu gosto pra É. caramba. Acho que é um estilo artístico muito democrático.
Tem. Você falou de poesia, né? Eu sempre fui muito ligada à poesia. Na verdade, acho que a Sim. poesia foi a minha entrada para literatura, na verdade. Eu adorava Legal. Fernando Pessoa, Adélia Prado, isso desde 11, 12 anos de idade, né? Assim, e para mim era uma leitura mais fácil, apesar de ser difícil, né? Apesar de, se você for entrando nas camadas, né? Se você entra ali o Robert Frost, o William Blake, né, ou vários outros aqui brasileiros também, você vai entrando em camadas contextuais, históricas, né, psicológicas, em que uma palavrinha ou uma expressãozinha já, né, o cara quer dizer isso e aquilo outro, né? Mas curiosidade que eu tenho, já que você estudou, quais são assim os top três autores de poesia que ressoaram para você aí depois dos seus estudos? Poxa, uma poeta que eu não conhecia, eu conheci no mestrado, e que realmente não, ainda falta uma infinidade para eu Aham, conhecer. Um seria a Emily Dickinson, que é uma poeta americana, extremamente produtiva, né? Porque em vida ela escreveu muita poesia e ela viveu, né, não tanto. É, seria, bom, Fernando Pessoa também, que é um cara aham, que, que com esses heterônimos dele, né, fazia tantas coisas diferentes. Acho que isso foi um poeta que também nos alimentou bastante. E poderia dizer, talvez, a própria Adélia Prado, porque tem uma amiga do mestrado, que é a Andréia Mariano, uma brasileira que também estava comigo lá. ah, legal. E ela falava assim, poxa, Adélia Prado, e eu não conhecia, e aí ela me deu um livro da Adélia Prado, e aí eu sempre associo a esse momento, né? A gente não estudou nada de poesia brasileira, quase nada de literatura brasileira, enquanto estudantes ali, mas, de certa forma, está associado, está misturado. Aham. Ah, não, é bem legal, bem legal. Eu acho que é uma forma simples, né, de falar muita coisa, né? E, na Uhum. verdade, é um exercício de condensar, de repente, o que teria num livro de 300 páginas em algumas palavras ali, né? Então, o exercício é de você trabalhar na minúcia do significado da palavra e costurar palavras mudando às vezes, né, telhado para abóboda, você já tem um conceito completamente diferente do que você está querendo dizer, né? Mas a poesia requer esse refinamento de vocabulário, né, para você chegar onde você quer mais rápido, né? Eu sou apaixonada. Nossa. Sabe que eu estava assistindo um podcast da Tamara Klink na Rádio Companhia e ela estava falando isso, que ela não podia levar muito peso. Ela falou, poxa, eu Aham, levei os livros da Matilde Campilho, que é uma poeta portuguesa, e é isso, às vezes só um textinho, né? Só uma poesia aham, dessa não era o suficiente para ficar o dia inteiro pirando, né? Porque pode ser tanta coisa ali. E, exatamente. Muito bom, muito bom. Agora, uma perguntinha que a gente sempre faz assim, quase ao final, não está acabando ainda não, gente, mas quase ao final da nossa entrevista. A gente sempre faz um exercício de pensar no futuro, né? Uhum. E qual, na sua opinião, é o futuro do livro e o futuro da escrita frente a essas novas grandes tendências que estão rolando aí de inteligência artificial, agentes de inteligência artificial, clones de inteligência artificial e muito mais? Como é que você vê o futuro disso? Sabe, vamos pensar no lado positivo, Sim, né? sim, Pensando sim. em perspectivas positivas. Aham, Esse último mês de março, eu tive a chance de ir na Feira do Livro de Londres, e que é, na verdade, um encontro muito mais relacionado ao mercado editorial do que propriamente à criação. Então, é um lugar tá. que se reúnem pessoas discutindo justamente isso, né? E uma Uhum, das coisas que se falou muito, mas ela aqui no Brasil ainda está começando, seriam os audiolivros. tá. Lá é algo que é uma estratégia, né, um canal de venda de livros que tem sido cada vez mais rentável e onde cada vez mais, por exemplo, empresas como a Amazon, com o Audible, eles têm Uhum, investido em tecnologias, né? Não só.
de efeitos, de vozes, mas até também inteligência artificial para tornar tudo mais barato, né? Você narrar um livro utilizando a inteligência artificial. Então, quando eu penso no audiolivro, eu acho que é uma opção interessante para uma Uhum. população que às vezes fala, ah, não tenho tempo para ler, ou então eu não tenho paciência, porque talvez nos deslocamentos, no Sim, sim. transporte público, consegue acessar, né, uma história ali, tal como acessaria um podcast. Então, eu acho que Uhum. realmente talvez eu veja essa questão do audiolivro como uma perspectiva positiva para a difusão de histórias. A Tá. questão da inteligência artificial é super controversa, né? Eu entendo que está aí, já não, assim, não tem uma escapatória, é, mas é um risco, né, Marcelo? Não, é inevitável para todas as carreiras artísticas, tá? Então, com relação à inteligência artificial, Marcelo, eu entendo que a gente não tenha muita escapatória porque está Ah, dado, né? A gente vai ter que conviver agora, vai ter não, né? Conviveremos com essa possibilidade de uma forma muito mais acessível. Mas sim, eu acho que é um risco para quem trabalha com atividades criativas, porque eu acho que sim. a inteligência artificial se alimenta de duas grandes questões, que é sempre a busca do que é mais barato, isso é Uhum. inevitável, e da nossa preguiça de pensar, né? Porque, poxa, no sentido de que que é mais fácil? Eu contar uma Uhum. história, escrever, procurar palavra, ir lá no dicionário, numa página de sinônimos, ou eu pedir, pessoal, eu que preciso de um texto que fale sobre isso, 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 nesses tópicos de uma forma coerente. Sim. Então, temos que pensar que pode ajudar de outras formas, né? Mas, por exemplo, talvez em feedbacks, tal, mas ainda assim, são profissionais que faziam normalmente esse processo, né? E que, claro, que estão na cadeia do livro, em outras etapas, como Sim. revisores, como leitores críticos, como diagramadores, como, enfim. É inevitável ter preocupação com isso. Eu acho que, por exemplo, falando de alguns exemplos, né, Sandra, existe uma inteligência artificial brasileira chamada Clarice, né, inspirada na Clarice Lispector, em que ela faz correção gramatical, e não só gramatical, mas textual também. Então, você coloca seu texto, ela vai dar os insights, inputs, correção, né, ortográfica, gramatical, etc. e tal do seu texto. Então, é tipo um revisor, né? Vamos dizer assim, Então, né? Da leitura. Aí fala, ó, aqui você repetiu muita palavra, aqui não sei o quê, aqui é melhor isso, ou aqui teve um erro, né? E tal. E então, essa é uma inteligência artificial que já te ajuda nesse sentido da revisão. Eu lancei um livro esse ano, em março desse hum, ano, que se chama Pecados Digitais. Os pecados capitais na era da inteligência artificial. Sou eu mais três autores. A gente dividiu os sete pecados, né? Entre os autores eu falei, né, sobre dois e aí os outros dividiram, né? Eu falei sobre a preguiça e sobre a gula. E a hum, gente fez um estudo de como entendemos os pecados capitais, mas como é que isso se potencializa, se modifica com a inteligência artificial. Então a gente fez um estudo, trazendo dados, números, referências, né? Até referências de cinema, de teatro, de textos e etc., e trazendo isso. E depois a gente se perguntou assim: quem é que vai concluir o livro? hum, E aí a gente vendo, vai ser esse autor, vai ser esse autor, não sei o quê, e alguém falou assim, por que não a inteligência artificial? A gente uhum, escreve, ela lê e ela conclui. Então a gente criou um agente de inteligência artificial, em que a gente subiu o livro, a uhum, inteligência leu o livro, a gente fez um prompt, a gente balizou, né, o que que a gente queria ali naquela conclusão. Ele concluiu, mas a gente falou a estrutura, assim, não sei o quê, o pensamento, leia cada um dos sete pecados, e, né, pense nos argumentos que foi dado para cada pecado e conclua.
Então, o Claude, a inteligência artificial, né, votada aí para fazer isso, foi o Claude, a última versão do Claude, foi o Claude pago, para fazer isso. E aí, além disso, a gente, como tinha criado esse agente, que tem um livro na sua estrutura de prompt, a gente modelou esse agente de inteligência artificial para que fosse dado. Então, quem compra o livro tem um QR Code, ele ganha um link e tem esse agente para ele gratuitamente, que na verdade é uma abinha aqui dentro do chat GPT que aparece lá para você. E Uhum. o nosso livro é baseado em um grande pensador chamado Lupélios, que ele é um dos grandes pensadores falados aqui, não sei se você conhece esse livro aqui, que é A Escola dos Deuses, do Hélio Dana. Não. É muito interessante esse livro, e ele fala do Lupélios e fala, né, de diversas coisas, e a gente leu o livro juntos, né, e daí surgiu a ideia de criar o nosso livro. Então, a Aham. gente pegou o Lupélios como um grande pensador daqui, para que fosse a nossa inteligência artificial. Então, a gente moldou isso, né? Depois a gente Uhum. criou o Clube do Livro, para que a gente lesse o livro para as pessoas e as pessoas dessem feedback, e a gente fizesse a segunda revisão. E nessa segunda revisão foi muito interessante que a gente ouviu os feedbacks, as pessoas falando, e a gente incentivando, olha, usa o Lupélios para vocês conversarem, porque invariavelmente você na sua vida, você tem momentos de gula, de ira, de avareza, de preguiça, né? A gente se identifica com isso no dia a dia, né? E aí teve gente falando, eu estou usando como entre aspas, um terapeuta, porque ele está me ajudando tanto, ele está me questionando, ele está, né, me indagando, né, o meu dia a dia, que está sendo uma troca maravilhosa conversar com ele. E o Olha. ChatGPT conversa com voz, né? Então Aham. é um papo mesmo. Então, eu acho que, primeiro, algumas inteligências artificiais vão ajudar bastante. Segundo, os livros vão ser um apoio só, mas eles vão vir, de repente, com clones, agentes, suportes, várias outras ferramentas aqui dentro para que você estude mais o livro, entenda mais o livro, troque ideia, porque às vezes a leitura é uma coisa muito solitária. Às vezes Uhum. você quer ler esse livro, eu falo, Sandra, lê esse livro, porque a gente tem que discutir esse livro. Vou ler, eu quero que você leia, né? E aí, né, você não lê e eu fico assim, poxa, eu quero conversar com alguém, não sei nem ninguém que leu esse livro, né? E aí a gente fica sozinho. Né? Então, de repente, esse agente ajuda você a ler melhor. Existe outra inteligência artificial, não sei se você conhece, é Notebook LM. Já ouviu falar desse? Não, não, não conheço. Esse é muito interessante. Você sobe fontes. Por exemplo, esse nosso podcast aqui, ele vai ser um vídeo no YouTube que tem um link. Então, eu chego no Notebook LM, eu subo esse link. E aí, eu já ouvi o podcast, ou né, eu estou no trajeto, eu falo assim, me resume o podcast. Aí ele vai. O que que a Sandra falou de interessante? Deu uns três argumentos que a Sandra falou. Então, eu só subi o link, que pode ser uma É. palestra, pode ser um resumo de livro, pode ser qualquer link, e pode ser arquivo também. Então, você pode subir o livro, você pode subir a palestra, você pode subir qualquer coisa que você queira, as fontes que você queira, você pode colocar 12 fontes diferentes. Então, vamos Uhum. supor, o que que você gosta de estudar, Sandra? Eu gosto. Criatividade. Então, você vai subir lá o Flow do Mihaly Csikszentmihalyi, você vai a caminhada da Julian Cameron, você vai subir vários livros e você vai Uhum. começar a fazer perguntas sobre criatividade e ele vai te responder com base nos livros ou nas entrevistas com esses autores e você vai Uhum. conversar. Nesse mesmo inteligência artificial, você clica um botão e tem um resumo e um guia de estudos. E olha que absurdo, nesse mesmo local, você pode fazer assim. Eu gostaria que você criasse um podcast para mim com duas pessoas, um homem e uma mulher. Uma mulher chamada Sandra, que é uma economista, que não sei o que, que dá aula de escrita criativa. E Marcela, que é uma artista, não sei o que, tem um podcast, não sei o que. Essas duas vão estar conversando sobre o livro Escola dos Deuses, do Hélio Dana. Vai ser um minuto que você vai clicar e ele vai criar com a voz, com a interjeição, um arquivo Caramba. de 17 minutos de um bate-papo. Você Ah, sabia disso?
Você Não, não assustou? sabia. Obrigada por compartilhar isso, mas Eu tô assustada, não, é porque eu tô assustada. Eu tô não, é mega testando. assustador, né? É, Nossa. eu tô testando tudo isso. Eu faço parte agora Ah, de uma comunidade de inteligência artificial em que eu tô, assim, estudando cada vez mais. Só que você vê que, cara, que loucura, não, né? com E certeza. essas coisas que eu comentei aqui com você são coisas que eu estou testando na última semana e que é aberta a público, não é pago, essa ferramenta não é paga, não é aberta a público, fala português do Brasil. Você escolhe o idioma, você escolhe o sexo, eu quero que eu vou, né? E, Nossa, e- assustador. e eu, Mês passado eu terminei de ler o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é uma sei, distopia escrita em 1932 e fala dessa sociedade que é do futuro, tal, baseada aham, em... Fala assim, meu Deus, o cara é muito gênio, né? Porque é isso, a gente está numa sociedade que está realmente nos surpreendendo a respeito dessa tecnologia, né? Dessa sim, influência dos robôs, e nossa, dá um medo. é. O que Não, será mas da gente, hein, Marcelo, daqui a 10 anos? eu não sei, estão clicando no botão, estão fazendo um podcast, eu estou com medo também. Ai, ai. Eu acho que vai ser um grande. Eu acho que assim, essas tecnologias vêm, não tem como a gente barrar, né? Ou a gente surfa ou a gente leva um caixote. Uhum, É, e melhor que a gente surfe logo, logo antes para a gente pegar a crista dessa onda. uhum, Tem que ser usado de maneira comedida, ética, e aí tem toda uma questão, né, legal, né, direitos autorais, e etc e tal, né, que eu acho que vai, né, entrar em ebulição, né, se já não está entrando. Mas é muita coisa nova que está surgindo. E eu acho que é esse ponto que você colocou no início da minha pergunta, da sua resposta, né? A gente tem que pensar no lado positivo. Vamos falar do lado positivo, né? é, aham. Porque, assim, eu falo, até estava argumentando aqui com umas amigas outro dia, né, e estava comentando sobre as inteligências artificiais, e todo mundo perguntando, mas onde que isso vai parar? Mas onde que... Ai, meu Deus do céu. Mas eu falei assim, olha, uma faca pode ser usada para matar ou para alimentar, para cozinhar e para alimentar tudo na vida, né? O seu celular, você recebe golpe aí de celular, gente tentando te extorquir, gente fingindo que é sua mãe, sua filha, assim, né? Pedindo dinheiro. Tudo vai ser usado para o bem e para o mal. E que a força do bem seja melhor e mais forte, mais produtiva do que as forças do mal, que vão existir também. A pessoa vai usar aquilo para o mal. Mas, por exemplo, tem um cara aqui no Brasil, do Sul até, não sei se você conhece ele, Thiago Matos. Ele é Não, dono da Aerolito. Ele tem essa empresa, ela fala sobre tendências de futuro. É um tema que eu gosto. Eu acho que ele é daí, eu acho que ele é de Curitiba. que mara. Ah, E muito interessante. E ele fala sobre tendências de futuro, etc. e tal, mas ele comentou sobre um livro que ele viu, um livro infantil. E é um aplicativo, na verdade, você lê no seu tablet, por exemplo, para criança. Só que você, dependendo do movimento do seu celular, se está com ele, né, ou do tablet, se está com o pé, está deitado e tal, e do que você faz, o software ele identifica. Então, vamos supor, três porquinhos para criança, né? Então, você está lendo e a mãe, de repente, fala: e soprou a casa dos três porquinhos. Sopra aqui para ver o que é que faz a casa. E o software, ele identifica quando há vento. Então a criança vai fazer aqui, né, na bundinha aqui, onde quer, sei lá, ou coisa. E aí a casinha da ilustração vai desmanchar com a ação da criança. Então a criança ela vai se sentir dentro da história ou atuante naquela história, né? E isso ah, pode ser interessante para o aprendizado, para a questão lúdica, para, né, para a criança se interessar pelaquela história, narrativa, etc. Mas são coisas interessantes, né? Que aí estão ligadas à educação, à leitura, né, ao foco de repente, né, a interação e tal. Mas eu acho que é um mundo que se abre aí e que a gente tem que estar, né, atenta aí a essas novas tendências.
sem dúvida. Vamos então, Sandra, para as rapidinhas aqui, o final da nossa entrevista, que a gente vai dar algumas dicas e referências aí para o pessoal que está aqui com a gente. Livro de ficção ou de não ficção? O que que você prefere? Por quê? Ficção. Uhum, Claro que tem os objetivos de não ficção, mas para mim é o que justamente eu me entretenho, eu aprendo, eu me torno mais empática, ganho mais vocabulário, sou surpreendida. Então, os livros de ficção são minha grande paixão. os três livros que você acha que não pode faltar na estante de um escritor. Tá, eu até separei aqui, Marcela, Uhum. três. Tá, Ótimo. vamos lá. O primeiro é sobre esse daqui que eu amo, da Ah, Elizabeth Gilbert, Grande aham, Magia. Eu até preciso relê-lo, porque é um livro que deve ser revisto de tempos em tempos. Fala sobre criatividade e uhum. essa própria acessibilidade da criatividade como algo inerente a todos nós, né? Então, é um livro muito gostoso. Eu amo a Miss Gilbert, então, é minha grande paixão, esse livro. Tem esse livro aqui, que é da Rosa Monteiro, A Louca da Casa. Rosa Legal. Monteiro é uma escritora espanhola e esse livro ela fala sobre criatividade também, porque ela considera a louca da casa como sendo a parte criativa do nosso cérebro. Ah, E ela tá. Legal. brinca, na verdade, esse livro ele é uma mistura de ensaio não ficcional com ficção. Então ela mistura umas histórias ali no meio que você fala, será que isso é verdade? Isso é mentira? Então ela corrompe, inclusive, até o Aham, gênero. Então, esse é muito legal. legal. Gosto muito. E por fim, esse daqui, da Virginia Woolf, que é um teto todo seu. Essa minha edição é um quarto só para mim. E é Aham, um livro clássico sobre mulheres e as atividades artísticas, né? Então, como aham, ela fala, claro, dentro de uma a Virginia Woolf vivia ali dentro de um contexto mais privilegiado, de certa forma, mas ela falava da importância das mulheres terem um mínimo, né, de aham. remuneração, de um espaço, um tempo para elas poderem criar da mesma forma que os homens. Então, existem uma série de críticas a respeito desse posicionamento da Virginia Woolf, mas eu acho que ela foi extremamente inovadora naquela época de tratar desse tema. Aham. Então, esses três livros aqui são os meus favoritos. Isso. Top três livros da vida. Eu sei que é difícil, mas por quê? Tá. Ah, a cara dela. É Eu difícil. separei quatro. Posso falar dos quatro? Maravilha. Fala, Legal. claro. Tá, minha primeira paixão foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu, ao Aham, contrário das pessoas que leram livros para vestibular, sim. eu gostei de ler livro de vestibular, e esse foi um deles, era o do vestibular da USP na época. E eu acho que eu tenho que ler de novo, porque se eu com 17 anos já fiquei apaixonada, agora com 41, né, vai ser outra experiência, porque é um clássico brasileiro, então Machado de E Assis. deu um boom recentemente, né, por uma influência de livros, né, internacional que se apaixonou aí. Eu acho que esse livro voltou, né, a ser. Ele já é sempre muito falado, mas voltou ainda mais por causa dela, né? Bem legal. Voltou, nossa, com certeza. Que bom, né? É, Colocou em projeção de volta esse autor incrível que é o Machado de Assis. é. É, Helena Ferrante, amiga genial. Aham, Fã da Helena Ferrante, para mim foi a grande responsável por eu retomar as minhas leituras, a cadência de leituras, né, agora não faz tanto tempo, foi antes da pandemia que eu comecei a ler e fiquei apaixonada por todos os livros, mas a tetralogia tem esse lugar guardado no meu coração. É um livro de aham, duas amigas ao longo da vida, né? Então, esse é o primeiro, tem mais três livros que contam de cada etapa da vida dessas mulheres dentro da cidade de Nápoles, ali e orbitando na Itália. Então, é um livro aham. muito especial. E já É, descobriram sobre ela, Sandra? Porque é um pseudônimo, não é? Não, não é sim, uma. sim, tem uma Essa mística aí por história, trás de né? quem é, né, por trás da identidade dessa escritora. Não se sabe, existe uma especulação de que seja Aham, uma tradutora napolitana que se chama Anita Raja.
que tem um marido que é o Domenico Starnone, que também escreve, poderia ter contribuído também. Mas assim, né? Mas ela não quer Sim. ser conhecida, deixa ela, Deixa porque aí, os livros já são maravilhosos, é na então Ferrante, é isso aí. deixa ela, né? É, o outro livro que é da minha paixão é Cem Anos Ah, de Solidão. Gabriel Garcia Marques. Eu fiquei por muitos anos com medo de ler esse livro, que eu achava que eu não ia dar conta, mas daí eu ah, aproveitei a pandemia para lê-lo, daí eu li este e li a versão original em espanhol. Meu legal. pai é colombiano, né? Então para mim foi um resgate das minhas Ah, que origens interessante. familiares. Aham, Então, além de ser magnífico do ponto de vista narrativo, também tem essa questão né, afetiva, vamos dizer. E por uhum, fim, né, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que eu falei, que foi a autora que, né, tem as irmãs, que eu fui visitar a cidade delas. E esse livro eu já li 3 vezes. É um livro que me surpreende a cada vez, porque é um aham, livro extremamente maluco, de personagens psicóticos, malucados, mas que, poxa, eu falo, que coisa diferente. E aham. ela, justamente morando nesse lugar, me surpreendeu como leitora. Então, Morro dos Ventos Vivantes. São esses quatro. Legal. E se você pudesse sentar num café, uma casa de sucos, para tomar um café com um autor, qual que seria? O que que você teria curiosidade de perguntar? Eu tomaria um chá da Aham, tarde com a boa. Jane Austen, né? A autora do Orgulho e Preconceito, Persuasão, Emma. E eu ia conversar a respeito, né, do que ela viveu naquela época, como que ela conseguiu a motivação de Aham. escrever, né? A questão de ela nunca ter casado numa época que as mulheres eram obrigadas praticamente a casarem. Então, acho que eu ia conversar sobre a vida com ela. Estou comendo biscoitos amanteigados e do lado de uma lareira, tomando chá. Acho que seria esse o meu ideal. Legal. Vamos terminar com uma pergunta de Nietzsche, de um dos livros dele, né? Vou até ler aqui para você, né? A luz do conceito de eterno retorno, formulado por Nietzsche. Essa ideia aparece principalmente na obra Gaia Ciência e aprofundada no Assim Falou Zaratustra. E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse até você em sua mais solitária solidão e dissesse: essa vida como você agora a vive e já a viveu, terá que vivê-la mais uma vez, inúmeras vezes. Para você, a sua vida seria uma bênção ou algo negativo? Uma bênção, claro. Uma Nossa, com bênção. certeza. Repetir a sua vida do jeito que ela é eternamente. Exato, com certeza. Acho que é isso, né? A gente tem que, apesar, com as coisas positivas e negativas, a gente tem que sempre ter essa, bom, eu acho, eu tenho essa postura positiva e eu me considero alguém bem abençoado, que foi exposta a coisas muito legais, experiências incríveis, pessoas muito importantes. Então é isso, só coisa boa. Isso aí, isso aí. Sandra, queria te agradecer muito esse papo aqui com a gente. Eu acho que foi muito rico. A gente tocou em diversos, né, assuntos diferentes. Foi bem legal e muito interessante, né, entender essa sua trajetória, o seu ecossistema, né, o que você está fazendo com as caminhadas, com o vinho, com a leitura, né, criativa, né, aí e movimentando, né, esse grande, maravilhoso, né, ciclo aí de leituras e escritas. E eu só tenho a agradecer aí, te seguindo, vendo você nas redes sociais, né, toda entusiasmada, falando sobre os livros, sobre, né, a escrita, que é muito legal. Então, muito obrigada. Poxa, muito obrigada. Eu reforço o agradecimento, Marcela, é uma delícia, né? Foi uma delícia conversar com você e falar justamente sobre esse assunto, que é um assunto que não necessariamente está nas nossas rodas de conversa, que é a leitura, que é a gente Sim. pensar criativamente. Então, que essa seja uma mensagem que se difunda cada vez mais. Esse é o meu grande desejo.
E minha missão de vida, praticamente, é fazer com que as pessoas realmente entrem em contato com a arte, com a leitura, com a literatura, como algo bom, como algo que né, que as façam melhores. Então é isso. Obrigada. Nada, que isso. Eu queria que você finalizasse aqui com um conselho para quem quer iniciar essa trajetória, então, na leitura ou na escrita, né, de uma forma mais recorrente na sua vida, e depois que você desse os seus contatos, suas redes sociais, como é que as pessoas podem fazer para te achar e saber aí dos encontros, né, e do seu clube do livro. Não, tá ótimo. Eu acho que o conselho é ler, né, Marcela? Eu acho que leia. Aham, Utilize o tempo que vocês ficam, né? Que as pessoas ficam nas redes sociais para destinar 10 minutos, 15 minutos para ler um livro. Coloca o Kindle, né? O aplicativo Kindle no celular. Não é o ideal, mas funciona. É alguma coisa que te deixa fora um pouco dessa postura passiva das redes sociais, né? Então, eu incentivo ler e ler o que gosta, não precisa ser o que é bacana, eu leio o que se gosta, aham, então é isso. Bom, as pessoas podem me encontrar no arroba, né, no Instagram, sobretudo, sei. é o arroba Sandra MTCA, eu sou Sandra Acosta, também dá para procurar dessa forma. E eu tentei TikTok, mas ai, nossa, é muito difícil pensar nessa mente mais juvenil aí, né? Esses Sim. vídeos mais dinâmicos, mais espontâneos. Então eu fico mais no Instagram, Sandra MTCA. Legal. Quero te agradecer muito, Sandra. E, pessoal, todos esses contatos, o link da Sandra e até as referências que a gente conversou aqui vão estar aqui abaixo na legenda para depois vocês explorarem um pouco mais aí as redes sociais da Sandra, saberem muito mais aí do Clube do Vinho, das caminhadas, né, dos encontros e dos livros que ela indica. Sandra, muito obrigada. Obrigada, Marcela. Um beijo para todo mundo. Um beijo, tchau.